porque agora é hora de bastidores em cena, gente. E eu começo os bastidores em cena de hoje falando um pouquinho para você, sobre como uma bailarina deve se vestir. Olha que chique, gente. Moda agora no programa Show e Arte. Um pouquinho de moda para você que assiste ao programa Show e Arte. Como uma bailarina deve se vestir? Qual é o look de uma bailarina? Então vamos começar pela parte prática, que uma bailarina precisa fazer muitas aulas, estudar muito para formar-se, né, gente? Porque é consciência corporal, tudo que se remete a corpo, consciência corporal, a linha de corpo, a expressão corporal, a expressão facial e a técnica, são itens que nós vamos conseguir ter a partir e à medida que vamos fazendo aulas. Com tudo isso, com este trabalho de corpo, se você é uma bailarina clássica ou uma mamãe de bailarina, o que eu indico? O tradicional coque no cabelo, com redinhas, grampos, tudo muito preso, com o gelzinho, estilo lambido, como a gente brinca, né? Então, um cabelo bem preso para não atrapalhar o desenvolvimento em aula. E, além disso, de todo este trabalho, o colanzinho, a sainha, a meia calça e a sapatilha. Por que sempre usamos meia calça? Uma dica para vocês. O nosso corpo, ele tem que se manter na temperatura. Além da temperatura que temos, né? Que nós todos temos no corpo, nossa temperatura normal. O que vai acontecer? Conforme nós vamos alongando e aquecendo, que eu já expliquei a diferença de alongar e de aquecer, conforme nós vamos alongando e aquecendo, o nosso corpo vai ganhando uma temperatura e sendo aquecido. O próprio nome já diz, alongamento e aquecimento. Com isso, a meia calça ajuda a não lesionarmos nenhuma fibra, nenhuma musculatura, previne. Então, por exemplo, um bailarino ele vai fazer a aula. A aula começa com a barra, depois vai para o centro, sequências, depois a diagonal com giros, com piruetas, com saltos. Então, temos que estar sempre prevenindo a nossa saúde corporal, porque mais importante de tudo é a saúde. Então, temos que praticar arte, temos que investir na cultura sim, mas preservando a saúde sempre. Então, esse é um dos motivos da meia calça. Manter a temperatura e não lesionar a nossa musculatura, pelo menos evitar. Agora, quais são os looks possíveis para eventos, para shows, para TV? Aí, gente, entra a parte do figurinista sim. Quando se trata de televisão, nós dependemos, e de shows também, tá? Nós temos todo um roteiro a seguir. E lembrando, né? Hoje parece que o tema do programa é ter uma visão feminina. Então, aquela visão bem sutil, bem minuciosa, tá? Bem detalhista que nós mulheres temos. Então, é essa visão que você tem que ter. Recebeu o script? O que ficaria legal? Lembrando sempre que nós temos que saber o formato do programa, o formato do show, como vai ser roteirizado e dirigido, lembrar das cores, da iluminação. TV, às vezes, em maioria, usa a luz branca, que chapa a gente, né? Então, por isso que a maquiagem sempre, ela é mais brilhante para a gente conseguir chegar mais bonita para você, público aí de casa. Que uma das curiosidades, para quem não sabe, quando você se depara com um artista todo maquiado, você olha e vai falar, nossa, que exagero. Mas na TV não, na TV fica natural. Então, por conta da iluminação e de todo esse processo de câmeras, a maquiagem funciona dessa maneira. E a maquiagem tem que narrar, ela tem que interagir, ela tem que falar, se comunicar com a roupa, o figurino que você veste. E o movimento, a movimentação também. Então, sempre nós vamos nos apegar à proposta. Mas, de repente, é legal algum adereço, dependendo da proposta. Cores, preto, muito brilho. O brilho, ele dá uma visibilidade enorme para o artista em show e em televisão. O brilho favorece muito
a obra, a meia calça é indispensável também, não só pela estética, mas pelo fator de manter o corpo aquecido, que também nós temos os nossos contratempos, gente. Por exemplo, shows, né? Às vezes está um frio danado e a bailarina, né? Que eu já fui bailarina também, hoje como coreógrafa, mas o que a gente passa de frio em festa de agropecuária, vocês não têm noção. Aquele figurino só cobrindo a pele, assim, bem curtinho mesmo, para dançar, as luzes que esquentam pra caramba o nosso corpo enquanto trabalhamos em cena, e lá fora aquele super vento. Então nós temos que manter a temperatura do corpo adequada e favorável a nós para exercermos a nossa profissão brilhantemente, com êxito, levando o melhor para você. E, claro, preservar a saúde, porque não é nada legal para um profissional, de repente, se apresentar, lesionar uma musculatura. Isso além de um trabalho fisioterapêutico, além de remédios, analgesias e tudo mais, o bailarino ele é afastado da sua profissão, deixa de ganhar o pãozinho de cada dia. Então, por isso que eu insisto na prevenção, para que a arte em movimento flua na sua vida e na vida de todos que nos assistem e, de repente, né, em maioria são estudantes como eu, assim como eu já fui, estudantes de dança. Então, dicas sobre espetáculos. Para você que vai fazer um musical ou vai fazer um espetáculo de fim de ano, seguir sempre o tema, obedecer o padrão de cores, neutro e colorido também é um jogo muito bacana, é uma dica super bacana e surpreendente. Penteados da moda, mas desde que também não atrapalhem você ao dançar, tá bom? E lembrando que criança tem um segmento, adolescente, que é o público teen, outro segmento, adulto, outra proposta e outro segmento. Então, sempre ter um script em mãos. Isso é a regra básica para você montar os looks, para você criar tudo sobre o look de uma bailarina. E super importante, gente, eu só posso dançar, dica de coreógrafa nessa assessoria coach, e todos vocês, só podemos dançar com produtos de qualidade que estão bombando aí no mercado. Vocês sabem de muitas marcas, e principalmente os pés de uma bailarina, eles já doem naturalmente, né? Vocês sabem que nós dançamos da cintura para cima, é a aura da bailarina. Então, o sorriso estampado no rosto, mas o pé fervilhando de dor muitas vezes. Então, o conforto é a palavra-chave. Não dispense de forma nenhuma um sapato, um calçado adequado para o estilo de dança que você vai praticar. Por exemplo, dança de salão e o jazz em apresentação, em maioria é o chorus line, é o sapatinho que eu já vi muitas vezes aqui. Ele é específico para bailarina, tá? Para você, já que vai dançar o jazz livre, na sequência aqui no Dança Comigo, você vai presenciar ainda hoje nossa teleaula e vai dançar muito. Eu já vou colocar um tênis propício para dança, que eu consigo trabalhar o meu pé na meia ponta, na ponta, em flex. Para quê? O sapato tem que ser confortável. De repente você fala, vi um modelo parecido, vou me apresentar, né? Sou estudante de dança, vou me apresentar, a graninha tá curta. Vi um modelinho boneca, que é parecido com o chorus line. Vai lá na loja e compra. Não façam isso, gente. Não é recomendável para ninguém, porque você está colocando a sua saúde em risco. A sua saúde, ela envolve toda a sua perna, ela envolve a musculatura do corpo e principalmente a coluna. E quando se trata de saúde, não é legal abrir mão do conforto. Então, você tem que dançar assim, com um produto de qualidade no pé e apropriado, adequado para você, na numeração certa, porque as fábricas, as empresas que fazem, eles sabem da nossa necessidade e dos movimentos que existem e que são criados. Por isso que para cada área específica existe um profissional. Então, sempre raciocine muito antes de qualquer coisa. Pelos giros que existem, pela rapidez do movimento e da troca de movimento e da transição, o ideal é ter um sapato confortável, sim. E eu encerro aqui
esta edição do Bastidores em Cena. Espero que você, querido público Show e Arte, tenha aprendido muito e curtido a nossa programação cultural, porque agora nós vamos mais para a parte artística. A obra artística do programa Show e Arte começa agora.